Olá! Se você está aqui, é porque a ansiedade tem trazido aquela sensação de tensão, talvez até um aperto no peito ou nos músculos. Mas antes de começarmos, quero te convidar a um exercício rápido para aliviar essa tensão física e mental. Ele é especialmente útil para quem sente o corpo travado pela ansiedade. Vamos tentar juntos? Encontre uma posição confortável, sentado ou deitado. Agora, vamos tensionar e depois relaxar alguns músculos, um de cada vez. Respire fundo pelo nariz e solte devagar pela boca. Vamos lá. Mãos. Aperte os punhos com força por 5 segundos e solte, percebendo o alívio. Ombros. Levante-os até quase encostar nas orelhas. Segure e solte, deixando-os pesados. Pernas. Estique os pés para frente, tensionando as panturrilhas, e relaxe. Rosto. Feche os olhos com força por alguns segundos e solte, suavizando a testa e a mandíbula. Respire fundo mais uma vez e solte todo o ar pela boca. Percebeu como seu corpo está um pouco mais solto agora? Essa técnica é ótima para desarmar a ansiedade que se acumula no corpo. Se você gostou desse exercício, me conta nos comentários. Me senti mais leve ou funcionou para mim. Isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que precisam dessas dicas. E se você está gostando, deixe seu like para eu saber que estou no caminho certo. Agora, vamos entender por que a ansiedade pode ser tão comum na terceira idade e como lidar com ela de forma prática e gentil. Você se olha no espelho e vê alguém cansado de carregar uma ansiedade que parece não ter solução. Cada manhã traz a mesma sensação de aperto no peito, aquela respiração curta e ofegante que te acompanha desde que não se lembra quando. Talvez tenha começado depois de algum susto de saúde. Talvez após a perda de alguém querido, ou simplesmente surgiu sem aviso aos 72 anos. Foi assim que conheci Roberto, um senhor de 72 anos que me procurou depois de passar uma noite inteira sem conseguir respirar direito. Ele chegou ao consultório segurando no peito, dizendo que sentia como se estivesse se afogando em terra seca. Os exames cardíacos estavam normais, mas Roberto vivia numa prisão invisível, feita de respiração superficial e ansiedade constante. Durante nossa conversa, Roberto me contou sobre um ritual que sua avó fazia todas as manhãs quando ele era criança. Ela sentava na varanda, fechava os olhos por alguns minutos e respirava de uma forma específica que ele ainda conseguia lembrar vagamente. Dizia que era para começar o dia com o coração em paz. Aquela lembrança de infância se tornou a chave para uma descoberta extraordinária. Existe uma forma antiga de respirar, praticada intuitivamente por nossos ancestrais, que tem efeitos poderosos no sistema nervoso de pessoas maduras. Uma técnica tão simples que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora, por apenas 3 minutos. A neurociência moderna confirmou o que nossos avós já sabiam. Padrões respiratórios específicos podem reprogramar completamente nossa resposta ao estresse. Quando aplicamos essa técnica por 10 dias consecutivos, criamos mudanças neurológicas duradouras que transformam nossa relação com a ansiedade. Roberto praticou essa respiração ancestral por apenas 3 minutos todas as manhãs durante 10 dias. No 5º dia, dormiu 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. No 10º dia, sua esposa notou que ele havia parado de suspirar constantemente durante o dia. Depois de um mês, Roberto me disse que havia esquecido como era viver com aquela sensação constante de falta de ar. Se você também sente que sua respiração não é mais a mesma de antes, se percebe que suspira com frequência sem motivo aparente, ou se simplesmente quer uma ferramenta simples e poderosa para acalmar sua ansiedade em poucos minutos, diga sim nos comentários. Quero saber quantas pessoas estão prontas para redescobrir o poder da respiração consciente.
Roberto chegou ao meu consultório numa manhã de terça-feira, ainda usando o pijama por baixo da jaqueta. Sua esposa Carmen o havia praticamente arrastado para fora de casa, depois de encontrá-lo sentado na beira da cama às 4 da manhã, ofegante e tremendo, dizendo que não conseguia respirar direito. Ele me contou que essa sensação havia começado 6 meses antes, logo após o falecimento de seu irmão mais novo. No início, pensou que fosse tristeza normal do luto, mas com o passar das semanas, a dificuldade para respirar se tornou constante. Acordava sufocado, passava o dia suspirando, sentia como se seus pulmões tivessem encolhido. Carmen estava desesperada. Via o marido de 50 anos de casamento definhar diante dos olhos, recusando-se a sair de casa, evitando conversas por medo de ficar sem ar no meio das palavras. Ela o levou a 3 médicos diferentes. Fez todos os exames possíveis. Coração perfeito, pulmões saudáveis. Mas Roberto continuava sentindo que estava se afogando. Durante nossa primeira conversa, perguntei a Roberto sobre suas memórias mais antigas relacionadas à respiração e calma. Foi quando ele mencionou sua avó materna, Dona Eulália, que morreu quando ele tinha 12 anos. Ela tinha um ritual matinal que marcou profundamente sua infância. Toda manhã, por volta das 6h, Dona Eulália se sentava numa cadeira de balanço na varanda, colocava as 2 mãos sobre o coração e respirava de uma forma muito específica. Roberto lembrava do som, um ritmo suave e prolongado que parecia acalmar toda a casa. Quando ele perguntava o que ela estava fazendo, ela respondia que estava conversando com o coração para ele ficar tranquilo o dia todo. Aquela memória de 60 anos atrás se tornou nossa porta de entrada para a cura. A avó de Roberto, sem saber, praticava uma técnica respiratória que a neurociência moderna reconhece como uma das mais eficazes para regular o sistema nervoso autônomo em pessoas maduras. O que descobrimos juntos é que o luto havia desregulado completamente o padrão respiratório de Roberto. Quando perdemos pessoas importantes, especialmente após os 70 anos, nosso corpo entra em estado de alerta constante, como se estivesse se preparando para mais perdas. A respiração se torna superficial, rápida, inadequada. Ensinei Roberto a mesma técnica que sua avó fazia intuitivamente. Em 3 dias de prática, ele conseguiu dormir uma noite inteira sem acordar com falta de ar. Em 1 semana, Carmen notou que ele havia parado de suspirar constantemente. Em 10 dias, Roberto estava respirando com a mesma tranquilidade que tinha antes do luto. Mas a transformação mais profunda foi emocional. Roberto me disse que durante as sessões de respiração, sentia como se estivesse conversando com sua avó novamente, como se ela estivesse ensinando-o a encontrar paz mesmo diante das perdas inevitáveis da vida. A técnica não apenas curou sua ansiedade respiratória, mas também trouxe uma sensação de conexão espiritual que ele pensava ter perdido para sempre. A respiração da avó Eulália, como passamos a chamá-la, segue um padrão específico que ativa profundamente o sistema nervoso parasimpático. A técnica começa com a postura correta, algo que Roberto aprendeu a valorizar depois de perceber como a posição do corpo influencia a qualidade da respiração. Roberto se senta numa cadeira confortável, com os pés bem apoiados no chão e as costas retas, mas relaxadas. Coloca uma mão no coração e outra no abdômen, exatamente como se lembrava de ver sua avó fazer. Essa posição não é apenas simbólica, ela cria uma conexão física com os 2 centros principais de regulação emocional do corpo. O primeiro ciclo da técnica consiste em inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4. Roberto visualiza o ar entrando primeiro no abdômen, depois subindo para o peito, como se estivesse enchendo um balão de baixo para cima. Durante essa inspiração, ele sente a mão sobre o abdômen se levantar primeiro, seguida pela mão sobre o coração. Após a inspiração completa, Roberto segura o ar por 2 tempos, mantendo os músculos relaxados.
Esse período de retenção permite que o oxigênio seja completamente absorvido e sinaliza para o sistema nervoso que não há urgência, que tudo está seguro. A expiração é a parte mais importante da técnica. Roberto expira pela boca contando até 6, fazendo um som suave parecido com um suspiro controlado. Durante essa fase, ele imagina que está liberando não apenas o ar usado, mas também qualquer tensão ou preocupação que esteja carregando no peito. Entre cada ciclo respiratório, Roberto faz uma pausa natural de 2 tempos, sem forçar nada. É nesse momento de quietude que o sistema nervoso processa os efeitos da respiração consciente e se reorganiza para um estado de maior calma. A neurociência explica que esse padrão específico, 4 para inspirar, 2 para segurar, 6 para expirar, 2 para pausar, sincroniza com o ritmo natural do coração em repouso. Quando respiramos nessa cadência, ativamos o que os pesquisadores chamam de coerência cardíaca, um estado em que coração, mente e sistema nervoso trabalham em harmonia perfeita. Roberto pratica 9 ciclos completos, o que totaliza exatamente 3 minutos. Escolhemos esse número porque representa um tempo suficiente para gerar mudanças fisiológicas significativas, mas curto o bastante para ser sustentável mesmo nos dias de menor energia ou motivação. Durante os primeiros dias, Roberto tinha dificuldade para manter a contagem, especialmente durante a expiração prolongada. Ensinei-o a adaptar o ritmo conforme sua capacidade pulmonar. Se 6 tempos na expiração fossem muito longos, ele poderia fazer 5 ou 4, sempre mantendo a expiração mais longa que a inspiração. A consistência é mais importante que a perfeição. Roberto aprendeu que mesmo quando a técnica não saía exatamente como planejado, o simples ato de respirar conscientemente por 3 minutos já trazia benefícios significativos para seu estado emocional e físico. No 4º dia de prática, Roberto descobriu algo que transformou completamente sua experiência com a técnica. Ele percebeu que diferentes horários do dia exigiam adaptações sutis no padrão respiratório, e isso o levou a desenvolver 3 variações da respiração da avó Eulália. A respiração matinal se tornou seu ritual de despertar. Logo ao acordar, ainda na cama, Roberto praticava a técnica com inspirações ligeiramente mais vigorosas, como se estivesse acordando suavemente cada célula do corpo. Essa versão energizante o preparava para o dia, sem a ansiedade antecipatória que costumava sentir ao pensar nas atividades pela frente. Durante essas sessões matinais, Roberto desenvolveu uma visualização específica. A cada inspiração, imaginava que estava inalando a sabedoria e tranquilidade de sua avó. A cada expiração, sentia que estava liberando os medos e preocupações acumulados durante a noite. Em uma semana, ele parou completamente de acordar com aquela sensação de sufocamento. A respiração vespertina era praticada após o almoço, quando Roberto costumava sentir uma queda de energia acompanhada de ansiedade difusa. Para esse momento, ele adaptou a técnica com expirações ainda mais prolongadas e suaves, criando um efeito profundamente relaxante, que o ajudava a manter a serenidade durante toda a tarde. Nessa versão, Roberto colocava ambas as mãos sobre o abdômen e focava na sensação de expansão e contração, como se estivesse sendo embalado por ondas suaves do mar. Carmen notou que ele parou de ficar irritadiço no meio da tarde, período em que antes se tornava mais ansioso e impaciente. A respiração noturna se revelou a mais transformadora de todas. Praticada 1 hora antes de dormir, essa versão incluía contagens ainda mais lentas e uma fase de relaxamento muscular progressivo. Roberto começava pelos pés e, a cada ciclo respiratório, relaxava conscientemente uma parte diferente do corpo. Durante a respiração noturna, Roberto também incorporou uma prática que sua avó fazia: mentalizar 3 coisas pelas quais se sentia grato naquele dia. Não precisavam ser grandes acontecimentos, podiam ser pequenos momentos como o sabor do café da manhã, um sorriso de Carmen, ou simplesmente o fato de ter conseguido respirar com tranquilidade.
A descoberta mais significativa veio na segunda semana de prática. Roberto percebeu que nos momentos de ansiedade súbita durante o dia, conseguia ativar automaticamente o padrão respiratório aprendido. Era como se seu corpo tivesse memorizado a fórmula da calma e pudesse acessá-la instantaneamente. Essa capacidade de autorregulação rápida mudou completamente sua relação com situações estressantes. Quando recebia notícias preocupantes, quando precisava resolver problemas burocráticos, quando sentia saudade do irmão falecido, Roberto automaticamente acionava a respiração consciente e conseguia manter a serenidade. A neuroplasticidade do cérebro maduro permite que padrões saudáveis sejam integrados rapidamente quando praticados com consistência. Em apenas 10 dias, Roberto havia reprogramado completamente sua resposta respiratória ao estresse, criando um novo padrão neurológico que se mantém ativo até hoje. Carmen me contou que a transformação foi visível para toda a família. Os filhos notaram que o pai estava mais presente nas conversas. Os netos perceberam que o avô tinha mais paciência para brincar. A respiração consciente não apenas curou a ansiedade de Roberto, mas também melhorou sua qualidade de presença em todos os relacionamentos. Na terceira semana de prática, Roberto me trouxe uma descoberta que expandiu ainda mais os benefícios da técnica respiratória. Ele havia começado a ensinar a respiração da avó Eulália para Carmen e descobriu que praticar juntos multiplicava os efeitos terapêuticos para ambos. Eles desenvolveram um ritual matinal conjunto. Sentavam-se lado a lado na varanda, de mãos dadas, e praticavam a técnica sincronizadamente. Carmen, que sempre foi mais ansiosa que Roberto, descobriu que conseguia relaxar mais profundamente quando ouvia a respiração ritmada do marido ao lado. Essa prática compartilhada criou uma nova forma de intimidade entre eles. Depois de 50 anos de casamento, encontraram uma maneira inédita de se conectar em silêncio, através do ritmo conjunto da respiração. Carmen me disse que se sentia mais unida a Roberto do que havia se sentido em décadas. A descoberta mais poderosa foi o efeito da respiração consciente na qualidade do sono. Roberto desenvolveu uma versão especial da técnica para momentos de insônia, combinando a respiração ritmada com relaxamento muscular progressivo. Quando acordava no meio da noite, conseguia voltar a dormir rapidamente sem entrar em ciclos de preocupação. Durante essas sessões noturnas, Roberto praticava uma contagem regressiva especial. A cada expiração, contava de 20 para trás, visualizando cada número se dissolvendo na escuridão relaxante. Raramente chegava ao número 10 antes de adormecer novamente, mas quando chegava, simplesmente recomeçava de 20. Roberto também descobriu como usar a respiração conscientemente durante atividades do dia a dia. Enquanto caminhava, sincronizava a respiração com os passos. Enquanto lia, fazia pausas regulares para alguns ciclos de respiração profunda. Essas micropráticas mantinham seu sistema nervoso calibrado ao longo de todo o dia. A técnica evoluiu para incluir respiração consciente durante refeições. Roberto fazia 3 respirações profundas antes de começar a comer e pausas respiratórias entre as garfadas. Isso melhorou significativamente sua digestão e transformou as refeições em momentos de mindfulness genuíno. Após um mês de prática consistente, Roberto desenvolveu o que chamamos de respiração de emergência, uma versão simplificada da técnica que podia ser usada discretamente em qualquer situação de estresse súbito. Bastavam 3 ciclos de inspiração lenta e expiração prolongada para acionar sua resposta de relaxamento. Carmen me contou que presenciou Roberto usar essa respiração de emergência durante situações que antes o deixariam em pânico, como consultas médicas, conversas difíceis com filhos ou ao receber notícias preocupantes. Em segundos, ela via a tensão deixar o rosto do marido, substituída por uma expressão serena e centrada. Se você chegou até aqui,
reconhece a importância de ter uma ferramenta simples e sempre disponível para lidar com a ansiedade. Clique no sininho para se inscrever no canal, porque tenho outras descobertas sobre como técnicas ancestrais podem ser adaptadas para resolver problemas modernos de saúde mental em pessoas maduras. A jornada de Roberto com a respiração da avó Eulália prova que, às vezes, as soluções mais poderosas são também as mais simples. 3 minutos por dia, durante 10 dias, podem reprogramar completamente nossa relação com o estresse e a ansiedade, devolvendo a tranquilidade que pensávamos ter perdido para sempre. Bloco 6. Conteúdo dinâmico. 3 meses depois de nossa primeira consulta, Roberto me trouxe um caderno manuscrito que me emocionou profundamente. Ele havia documentado meticulosamente sua jornada com a respiração consciente, anotando não apenas os benefícios físicos, mas também as memórias que a prática havia despertado sobre sua avó e sua infância. Durante as sessões de respiração, Roberto começou a lembrar de detalhes que havia esquecido sobre Dona Eulália. Como ela cheirava a alfazema, as suas mãos eram sempre quentes quando tocava o rosto dele. Como sua voz ficava mais suave depois das sessões matinais de respiração. Essas memórias se tornaram parte integrante da técnica, criando uma dimensão espiritual que potencializa os efeitos terapêuticos. A neurociência explica esse fenômeno através da conexão entre respiração consciente e acesso a memórias de segurança emocional. Quando respiramos de forma ritmada e intencional, ativamos o sistema nervoso parasimpático, que por sua vez facilita o acesso a lembranças associadas a estados de calma e proteção. Roberto descobriu que a técnica funcionava como uma ponte entre gerações, conectando-o não apenas com sua avó, mas com uma linhagem ancestral de sabedoria sobre autorregulação emocional. Ele começou a se ver como guardião dessa técnica, responsável por preservá-la e transmiti-la para as gerações seguintes. Carmen me contou que observar essa transformação em Roberto a fez refletir sobre suas próprias memórias de infância relacionadas à calma e respiração. Ela lembrou de como sua mãe costumava respirar profundamente enquanto cozinhava, criando uma atmosfera de tranquilidade na cozinha que se estendia para toda a casa. O casal desenvolveu variações familiares da técnica, incorporando elementos das tradições de ambas as famílias. Carmen adicionou uma oração silenciosa que aprendeu com sua mãe, enquanto Roberto mantinha a visualização da presença reconfortante de sua avó. Essas personalizações tornaram a prática ainda mais significativa e eficaz. Roberto também começou a ensinar a técnica para seus filhos e netos, criando momentos de conexão intergeracional que fortaleceram os vínculos familiares. Os netos, inicialmente céticos, descobriram que a respiração do vovô os ajudava a se acalmar antes de provas na escola e situações de nervosismo. O mais impressionante foi observar como a prática consistente da respiração consciente mudou a percepção de Roberto sobre o envelhecimento. Ele me disse que pela primeira vez se sentia grato por ter chegado aos 72 anos, porque foi nessa idade que redescobriu uma ferramenta que sua avó havia tentado ensinar 60 anos antes, mas que ele só agora tinha maturidade suficiente para compreender profundamente. Se você está sentindo que esta técnica pode ser exatamente o que precisa para transformar sua relação com a ansiedade, se reconhece em Roberto a busca por soluções simples mais profundas, compartilhe este vídeo com pessoas da sua família que também podem se beneficiar. Às vezes, a cura que procuramos está escondida nas memórias e tradições dos nossos ancestrais, esperando para ser redescoberta. 1 ano após nosso primeiro encontro, Roberto se tornou uma referência silenciosa em sua comunidade. Sem fazer propaganda ou se promover como guru, ele simplesmente irradiava uma calma que as pessoas notavam e admiravam. Vizinhos começaram a perguntar qual era seu segredo para manter tanta serenidade aos 73 anos.
Roberto descobriu que ensinar a respiração da avó Eulália para outras pessoas amplificou seus próprios benefícios. Cada vez que compartilhava a técnica, reforçava sua própria prática e se sentia mais conectado com o legado de sabedoria que havia recebido. Era como se estivesse honrando a memória de Dona Eulália através do serviço aos outros. Carmen me relatou que a casa deles se tornou um refúgio de paz para familiares e amigos que passavam por momentos difíceis. Pessoas vinham buscar o abraço calmo do Roberto, sem entender exatamente por que se sentiam tão tranquilas na presença dele. A respiração consciente havia transformado não apenas Roberto, mas também o ambiente ao seu redor. A descoberta mais tocante veio quando Roberto começou a usar a técnica em momentos de luto e despedida. Ele me contou que quando perdeu um amigo querido, conseguiu vivenciar o luto de forma muito mais saudável, respirando conscientemente durante o velório e permitindo que as emoções fluíssem sem se transformarem em ansiedade paralisante. Pesquisas recentes confirmam que pessoas maduras que praticam respiração consciente regularmente desenvolvem maior resiliência emocional diante de perdas e mudanças. O sistema nervoso treinado através da respiração ritmada consegue processar traumas e lutos sem entrar em estados de desregulação prolongada. Roberto adaptou a técnica para diferentes contextos sociais. Desenvolveu uma versão discreta, que praticava em salas de espera de consultórios médicos, outra versão para usar no transporte público, e até uma respiração especial para momentos de interação social, que antes causavam ansiedade. A família toda adotou elementos da prática. Durante reuniões familiares tensas, Roberto discretamente iniciava sua respiração consciente e logo outros membros da família inconscientemente começavam a respirar mais calmamente também. Era como se ele se tornasse um regulador emocional para todo o grupo. O aspecto mais profundo da transformação de Roberto foi espiritual. Ele me disse que a respiração consciente o reconectou com uma dimensão sagrada da existência que havia perdido ao longo dos anos. Não era uma religiosidade formal, mas uma sensação de estar alinhado com algo maior que si mesmo, uma sabedoria ancestral que fluía através da respiração. Roberto desenvolveu até um ritual especial para datas significativas, como o aniversário de morte do irmão ou da avó. Nesses dias, dedicava períodos mais longos à respiração consciente, transformando momentos que poderiam ser de tristeza intensa em oportunidades de conexão espiritual e gratidão pela vida compartilhada. Se você quer experimentar essa mesma transformação profunda, se sente que está pronto para redescobrir o poder ancestral da respiração consciente, faça um compromisso sagrado consigo mesmo agora. Durante os próximos 10 dias, pratique a respiração da avó Eulália por exatos 3 minutos todas as manhãs. Não importa se você acredita que vai funcionar, não importa se tem dúvidas. Apenas respire conscientemente por 10 dias e observe as mudanças que acontecem naturalmente. Depois volte aqui nos comentários e conte sua experiência, porque sua história pode inspirar outras pessoas a iniciarem sua própria jornada de cura através da respiração. Hoje você redescobriu uma verdade que seus ancestrais conheciam intuitivamente. A respiração consciente é a chave mais simples e poderosa para transformar a ansiedade em tranquilidade. A história de Roberto nos ensina que não precisamos de técnicas complicadas ou equipamentos especiais para encontrar paz interior. Precisamos apenas redescobrir a sabedoria que já carregamos dentro de nós. A respiração da avó Eulália que compartilhei com você é mais que uma técnica, é uma ponte entre gerações, uma forma de honrar a sabedoria dos que vieram antes de nós, enquanto cuidamos de nosso bem-estar presente. 3 minutos por dia, durante 10 dias, podem reprogramar completamente seu sistema nervoso e devolver a serenidade que você pensava ter perdido para sempre. Lembre-se do padrão simples mas poderoso. Inspire por 4 tempos, segure por 2, expire por 6, pause por 2.
9 ciclos completos, sempre com as mãos no coração e abdômen, sempre conectando-se com memórias de segurança e carinho. Adapte o ritmo conforme sua capacidade, mas mantenha a consistência. A transformação acontece através da repetição amorosa, não da perfeição técnica. Sua idade é uma vantagem nessa jornada, não um obstáculo. O cérebro maduro tem uma capacidade única de integrar experiências presentes com memórias de sabedoria acumulada. Quando você respira conscientemente, não está apenas oxigenando o corpo, está ativando décadas de experiências de superação e resiliência. A ansiedade que você carrega hoje não define quem você é. Ela é apenas um padrão que pode ser transformado. Assim como Roberto redescobriu a calma através de uma memória de 60 anos, você também pode encontrar em suas próprias lembranças familiares sementes de tranquilidade que estão esperando para germinar. Se este vídeo tocou seu coração, se reconheceu sua própria busca por serenidade na jornada de Roberto, junte-se a esta comunidade de pessoas maduras que escolheram envelhecer com sabedoria e paz interior. Clique em se inscrever, ative as notificações e compartilhe nos comentários qual memória de calma da sua infância esta técnica despertou em você. Tenho outras descobertas sobre como tradições ancestrais podem curar problemas modernos de ansiedade e estresse. No próximo vídeo, vou revelar uma técnica de visualização que nossos bisavós usavam naturalmente e que a neurociência comprovou ser mais eficaz que muitos medicamentos para acalmar a mente agitada. Até lá, respire conscientemente, honre sua história familiar. E lembre-se, cada inspiração é uma oportunidade de renovação. Cada expiração é um ato de libertação. Sua jornada de cura começou no momento em que decidiu que merece viver com tranquilidade. Continue respirando, continue curando, continue sendo exemplo de serenidade para todos ao seu redor.